Bem, pessoal, vamos aí, né, tentar mostrar como é que a gente faz aí a tal da tábua de vida. Primeiro vamos entender o que é uma tábua de vida. Nessa tábua de vida, né, e é uma tábua de vida de Courte, né, que a gente acompanha os indivíduos até a morte. Então nós temos aí indivíduos com 0 anos, nós temos 20 indivíduos, indivíduo com 1 ano de idade, 10 indivíduos, indivíduo com 2 anos, 40 indivíduos, com 3 anos, 30 indivíduos, e com 4 anos nós não temos nenhum, porque a taxa de sobrevivência é de 0. Né? Vocês conseguem entender que isso aqui pode ser convertido em porcentagem, né, de forma que a gente teria 50%, 80% de sobrevivência, 50% e 0%. O que significa dizer isso para você? Né? Isso tem muito, às vezes as pessoas me perguntam, Elton, qual é a importância disso para a geografia? Bem, se vocês imaginarem aí Previdência Social e IBGE, né, nada mais é, né, do que os censos aí, as estimativas de como a população vai estar daqui a alguns anos, nada mais é do que uma tabela de vida, tá bom? Eu vou fechar aqui o meu WhatsApp para ele não ficar dando aí, né, esse barulhinho, para que a gente possa simplesmente trabalhar na paz aqui. Então vamos lá. Imagina o seguinte, que se para cada 10 crianças que nascesse, somente 50% delas sobrevivessem. Então, se para cada 10 crianças, somente 50% delas passam a ter 1 ano, né, aliás, quando eu falo sobrevivessem até 1 ano de idade, isso significaria dizer que das 10 crianças que nasceram, somente 5 vão avançar para a classe subsequente. Beleza? Então vamos começar por aí. Então, pensando da mesma forma, nós temos aqui 20 indivíduos e a taxa de sobrevivência deles é de 50%. Então, quantos indivíduos aqui eu vou colocar aqui, ó, após 1 ano. Beleza? Então, após 1 ano, essa mesma população. Desses 20 indivíduos com 0 anos, somente 50% sobrevivem. 20 vezes 0,5, nós temos então que quantos indivíduos sobreviveram? 10 indivíduos. Né? Então eu estou trazendo, ó, essa multiplicação, né? E estou trazendo ela para cá. Até aqui, vocês estão vendo que eu não estou mexendo com fecundidade. Depois eu vou trabalhar isso com vocês. Desses 10 indivíduos com 1 ano, somente 80% vão passar aí para os 2 anos de idade. Então 10 vezes 0,8, 8 indivíduos. Vocês perceberam que eu deixei os 0 anos aqui, né, sem dados. Por que eu deixei ele? Porque ele é um pouquinho mais complicado e é normalmente aí que vocês erram e por isso que a gente não vai trabalhar ele agora. A gente vai trabalhar ele por último. Tá? Ele tem que ser deixado por último, na verdade. Dos 40 indivíduos com 2 anos, somente 50% vão avançar para a próxima classe. Somente 50% deles vão ficar com 3 anos. Então, 40 vezes 0,5, 20 indivíduos. E dos 30 indivíduos com 3 anos, ninguém sobrevive, 0% deles sobrevivem para inteirar aí 4 anos. Então aqui o final é 0. Tá, professor? Daí, isso aí que você fez é fácil demais, tá tranquilo até aí. Eu quero que você faça agora os 0 anos. Vamos lá, meu jovem, vamos entender o seguinte. Desses 20 indivíduos, somente 10 avançaram para 1 ano. Assim que eles avançam, eles têm a capacidade reprodutiva. Então, eles vão ser capazes de produzir, porque eles estão muito novinhos ainda, a fêmea ainda não consegue parir direito. Então, eles têm a capacidade de produzir um filho. Então, que é igual a 10. Esses que avançaram para os 2 anos, é a fase que ele está com maior fecundidade. A fêmea aí tá top, tá fértil pra caramba. Então o que acontece? Nós vamos multiplicar aqui então por 3. 3 vezes 8, para quem está fazendo a continha ainda, 24. E nós temos aí então que desses de 2 anos que chegaram aos 3 anos, eles vão deixar cada um deles 2
filhotes. Então, vezes 2. Nós temos, então, 40. Vamos fazer essa continha aqui? 40 mais 24, 64. Mais 10, 74. Presta atenção para onde isso aqui vai. O indivíduo que acabou de nascer, nasce com quantos anos? Com 0 anos. Então, ele contribui exatamente para a classe de 0 anos. 74. O tamanho, então, da nossa população agora, total, né, somando aí, daria 82 mais 10, 92, mais 20, 112 indivíduos. Você pode pegar essa mesma classe aqui, se você quiser fazer para próximo ano, e você pode jogar aqui, ó. Então, considere agora que eu estou apagando aqueles números ali, ó. Então, eu estou apagando isso aqui, ó. Você poderia jogar aqueles mesmos números, 74, 10, 8, 20 e 0, e fazer a mesma projeção do mesmo jeito aqui, como se fosse para o ano após 2 anos. Bora fazer? 74 vezes 0,5, 30 e 37. É isso? Opa, desculpa. É com um ano, tá? Ele vai lá para um ano. Então, 37. Vocês viram o que eu fiz? Vou pausar aqui, tá? Né? Vamos lá, pessoal. O que eu fiz aqui até o momento? Eu peguei esses valores de um ano e eu transportei para lá. Dado que ela continua com a mesma capacidade, né? Com a mesma taxa de sobrevivência, nós vamos continuar aí. Então, nós estamos 74 vezes 0,5, 37. 10 vezes 0,8, 8. Não é isso? 20 vezes 0... Aliás, desculpa, né? 8 vezes 0,5... 8 vezes 0,5 dá quanto, pessoal? Dá 4? 8 vezes 5, 40, não é isso? Então, nós temos aí 40, 4. E 20 vezes 0, 0. Nós podemos agora projetar o número de filhotes. Vamos projetar o número de filhotes? 37 vezes 1, 8 vezes 3, 4 vezes 2. Então, nós temos 37 mais 24 mais 8. Podemos fazer esse cálculo aí rapidamente. Dá 32, né? 32 aqui mais 37, 60 e... Não é isso? 32 mais 37, dá então 69. Então, nós teríamos aqui 69 indivíduos. Somando isso aí agora, né? Nós temos, então, um total de 4 mais 8 mais 37 mais 69, que é um total aí de uma população de 118 indivíduos. Apagar isso aí que está feio. 118 indivíduos. Tá bom, pessoal? Então, nós temos, né, um total de 118 indivíduos, como mostrado aqui. E aí, eu posso fazer para o terceiro ano? Pode. Você pegaria essa mesma planilha aqui e teleportaria para lá. Tá bom? Isso dá muito trabalho, né, pessoal? Então, vocês estão percebendo que cada vez vai ficando maior. Se você fizer isso aí daqui lá para os 50 anos, né? Na verdade, quando você fizer para o 8º ano, você vai ver que, olha só, vamos calcular o lambda aqui, ó. O lambda entre o primeiro ano. Nós temos 112 dividido por 100,
que dá quanto? Esse aqui é o lambda, que dá o quanto? 1,12, né? Então, esse é o do primeiro ano. Se você calcular, isso aqui é o lambda do primeiro ano. Se você calcular o lambda do segundo ano, você vai pegar 112 dividido por cento e... Opa, desculpa. No caso, Cento... o lambda seria a taxa de crescimento de certa população, né? Isso. Mas olha só, o que a gente está fazendo aqui é calcular com base no que ela cresceu para o próximo ano. Se a gente fizer aí 118 dividido por 112, nós vamos ter aí, né? 118 dividido por 112, nós vamos ter aí o valor de 1,05 aproximadamente. Se a gente fizer o lambda 3, né, e assim sucessivamente, várias vezes o lambda 4 e tal, vocês vão ver que a variação entre um lambda e o outro vai se tornando cada vez menor. Tá bom? De forma que ele vai causando, vai procurando quem? A estabilidade. Como você não vai ficar fazendo isso, sofrendo dessa forma, existe a fórmula para você já calcular qual que é o lambda dessa população, né, com ela mantendo esses mesmos parâmetros, ela na forma em que ela está estável. Não é no estável de que não está, nesse sentido aqui, o estável não é de que ela está parada, tá? É no sentido de que o lambda não está oscilando. Beleza? Tranquilo? Não é no sentido de que ela não está crescendo e nem diminuindo, porque estabilidade também pode ser isso, ó, estável. Mas é no sentido de que o lambda já não está variando mais. Tá bom? Aqui nós temos uma população em crescimento, nós temos uma população em redução, né? Se você olhar isso aqui, pensar que isso aqui é o tempo aqui, ó, e o N de indivíduos aqui, né? N de indivíduos aqui. Então, se você olhar isso, essa está estável ao longo do tempo. Essa está crescendo e essa está diminuindo. Beleza? Mas agora vamos tentar fazer o que talvez vocês estejam com mais dúvida. Vamos olhar para essa planilha, para essa mesma tabela, e vamos aplicar as fórmulas, que é o que vocês costumam ter dúvida. Então, eu vou puxar para lá, né? Eu vou pegar isso aqui tudo, né? Eu vou apagar, na verdade, o que eu desenhei, tá bom? O que eu escrevi aqui. Então vamos apagar aí. E essa parte aqui não me interessa tanto. Eu vou apagar também, porque eu vou precisar desse buraco aqui também, desse lugar aqui, tá bom? Então eu vou apagar tudo, né? Para quem já viu o vídeo aí vai ficar gravado, é só pausar o vídeo, né? Isso ajuda bastante. Vamos fazer algumas coisas aqui. Você tá gravando, Ailton? Tô sim. Ah, aqui não tá aparecendo. É porque eu não gravo por aqui, eu uso o OBS. Tá? Eu não gravo pelo Meet. Mas a voz de vocês sai, tá? Beleza? Então vamos lá. Vamos pensar agora, vamos calcular o tal do LX. Vamos lá? Calculando o LX. Tá? Então essa é uma das necessidades, calcular LX. Aqui é a primeira coisa que você tem que calcular na fórmula. Né? Então vamos olhar aí para o LX. O que é o LX? O primeiro LX, né, ele é chamado, né, de sobrevivência total. Não é isso? Então o LX é a sobrevivência total. Na primeira classe, ele é sempre considerado 1. O LX é dado pelo, né, o LX2 da segunda classe. Então a gente tem, né, o LX1, o LX2, o LX3, o LX4 e o LX5, que é o LX de cada uma das classes, da primeira classe, da segunda classe, da terceira classe, da quarta classe. Entenderam? Então vamos lá. Eu vou apagar para não ficar esse negócio aqui bagunçado.
Vamos calcular o Lx2, que é o da segunda classe. O Lx2 é igual a Lx1 vezes o Sx1. Então, 1 vezes 0,5, 0,5. O Lx3, o L3 é igual ao L2 vezes o S2. 0,8 vezes 0,5, 0,4. Estou errado? Que eu não posso errar, né, nesse momento aqui, porque senão eu vou passar vergonha. 0,8 vezes 0,5 igual a 0,4. Está certo. Da mesma forma, 0,4 vezes 0,5, 0,2. 0,2 vezes 0, 0. Então, nós calculamos o Lx. Beleza? Nós precisamos calcular agora, né, o que é chamado de taxa de reprodução líquida. Para calcular a taxa de reprodução líquida, tá, que é o Lx vezes Bx, nós temos então que calcular isso por classe. Tá aqui, ó, nós vamos fazer isso o somatório, né? Então, isso é o somatório. Então, vamos fazer aqui primeiro para depois a gente somar. Vamos fazer por classe, depois a gente soma. Então, vamos lá. 1 vezes 0. 0. 0,5 vezes 1. 0,5. 0,4 vezes 3. 1,2. 0,4 vezes 2. 0,2 vezes 2. 0,4. Olha só, pessoal, aqui já me diz que a terceira classe é a que mais contribui para a taxa reprodutiva líquida. Né? 0, aqui tem 0. Então a gente pode ter aí que o R0, que nada mais é do que essa somatória, é quanto? 2,1. Não é isso? 0,4 mais 0,5, 0,9. Mais 1,2, 2,1. Então vamos guardar esse númerozinho aqui, ó. 2,1. Eu vou puxar para cá, vocês me dão licença, que eu vou puxar um pouquinho para cá, tá? Para a gente poder calcular aí, né, o T. O que é o T? O T nada mais é que é o tempo de geração. Em outras palavras, quanto tempo, né, uma fêmea de um indivíduo recém-nascido gasta para ter o primeiro filhote, tá bom? Então, como é que ele é calculado? Não se assustem. Olha para isso aqui. Quem que é esse aqui? Não é a mesma coisa do R0? Então, o que a gente tem que calcular é só essa parte de cima. Então, vamos lá, ó. Nós temos, então, que essa outra parte, né, que é para calcular o tempo de geração, eu preciso de calcular o x vezes o Lx vezes o Bx. Não é isso que está escrito aqui? Isso aqui eu já não tenho? Isso aqui eu já tenho, porque eu já calculei o R0. Então vamos calcular isso aqui? Mas olha só. Olha que interessante. Essa parte aqui eu já não calculei? Que é isso aqui? Então basta pegar isso aqui e multiplicar por x. Então, isso vezes x, 0. 0,5 vezes 1, que o x é a idade, 0,5. 1,2 vezes 2, 2,4. 0,4 vezes 3, 1,2. 0 vezes 4, 0. Vamos agora calcular essa parte aqui, que é o somatório. Vamos lá?
1.2 mais 2.4, 3.6 mais 0.5, 4,1. Então, nós temos que o tempo médio de geração é igual à parte de cima, que a gente já calculou, 4,1, dividido, isso aqui não é igual ao R0? Dividido por 2,1. Quanto que dá isso aí, pessoal? Vamos fazer aí a continha, rapidinho. 4,1 dividido por 2,1 é igual a 1,9523. Então, nós vamos colocar aqui 1,9523. Então, uma fêmea recém-parida gasta, em média, 1,95 anos para ter o primeiro filhote. Opa! Nós já temos R0 e nós já temos o T. Dá para calcular o lambda agora? Dá. Então vamos calcular a taxa intrínseca de crescimento, lambda, né, para essa nossa população. Então é igual a 2,1 elevado, né, a 1 sobre 1,9523. Então vamos fazer essa continha aí na calculadora. Calculadorinha científica para fazer isso, tá bom? Eu não sei se eu tenho, deixa eu ver aqui se a minha permite eu fazer isso. Vamos lá, vamos tentar então. 2,1, estou fazendo na calculadora aqui, tá, pessoal? Elevado, né, a 1 dividido por 1,95, não é isso? Não é isso? Que dá então esse valor aqui, ó, dá um lambda de 1,46. O que significa isso? Significa dizer para você que, né, essa população irá aumentar 46%, né, 46% por ano, né, ao final do seu desenvolvimento aí, quando ela já estiver com lambda estável. Tá bom, pessoal? Então essa população está em crescimento, porque o lambda dela é maior do que 1. Se lambda maior do que 1, a população está em crescimento. Se lambda igual a 1, ela está estável. Se lambda menor do que 1, ela está reduzindo. Beleza, pessoal? Tranquilo, não é? Tranquilo como um grilo. Entenderam? Pessoal? Pessoal? Alô? Eu vou pausar aqui, né? Vou pausar a gravação.